A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Que nós possamos, nesse dia de hoje, sentir essa ternura de Deus, sentir o calor das suas mãos. Certamente, meu irmão e minha irmã, todos nós precisamos deste amor, desta ternura de Deus, deste carinho de Deus. Todos nós, com certeza, queremos sentir o calor das mãos de Deus. Esse calor que alivia, né, as nossas dores, que fortifica a nossa alma, né, que nos ajuda a caminhar com mais firmeza, que nos ajuda a dizer sim ao seu projeto, sobretudo neste mês vocacional. Domingo nós vamos celebrar o dia da vocação, a vida religiosa consagrada. E eu só posso dizer sim a Deus se eu sentir esse carinho, esse amor, essa ternura de Deus na minha vida. Quero neste momento rezar, trazer presente todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Por isso, você que agora nesse momento reza comigo, traga presente, reze pelas pessoas que você conhece, pelas pessoas que você ama. Reze por todas as pessoas que você conhece que nesse momento necessita, precisa das suas orações. Vamos trazer presente nesse momento orante o João Guilherme, a Ana Gabriela Rodrigues. Vamos rezar pela pequena Heloísa que continua entubada, em coma, né? Na UTI. Vamos rezar por ela, mas também vamos trazer presente a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, toda a sua avó, bisa, ali, todos os familiares, né? E amigos. Queremos também rezar pelo Miguel Barros, que continua bem, graças a Deus, se recuperando bem. E o Miguel ficou 6 meses, quase 6 meses internado, sofrendo muito com a sua mãe Poliana, e no entanto, graças a Deus, o milagre aconteceu e ele está bem, em casa, né? Queremos também trazer presente o Pedro Miguel, a Maria Luísa, a Lara, a Manuele, a Maria Rita, a Júlia dos Santos. Rezar também pela Tereza e pelo Ricelli Bezerra, pela Rosineide Lins, que também está bem, graças a Deus. Luiz Carlos Brito, a Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, com toda a sua família, Maroli também com a família, Liene Santana, Meire Correia, também toda a família, né, os seus filhos, a Janicléa Freitas, a Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira e Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra. Vamos continuar rezando pelos nossos familiares, por todas as pessoas que se encontram desempregadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convido agora, meu irmão e minha irmã,
abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 12. Ouvir, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços e como põem na roupa longas franjas com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas o chamem de mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra não chamem a ninguém de pai, pois um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês de líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O evangelho de hoje, Jesus faz uma denúncia, né? Há um erro super básico que acontecia naquela época e continua acontecendo hoje, né? Que erro é esse, né? Dizem, mas não fazem. Eu digo uma coisa, mas eu faço outra. Eu digo para o meu irmão perdoar o outro, eu falo para alguém perdoar, né? Eu falo para alguém pedir perdão, mas, no entanto, eu estou com o coração marcado pelo ódio e não consigo pedir perdão e não consigo também perdoar. Mas eu falo para as pessoas que têm que perdoar. Eu falo para as pessoas que têm que se relacionar bem, que têm que ser educado e, no entanto, eu me comporto como uma pessoa mal educada, né? Uma pessoa mal educada, né? É interessante observar isso no evangelho de hoje, esse erro básico. Dizem, mas não fazem. Jesus fala é muito interessante observar para quem que Jesus está falando. Logo no início do evangelho, já aparece as pessoas, ou o público, né? Ele está falando para as multidões e para os seus discípulos. Então, Jesus fala para as multidões e os discípulos e faz uma crítica aos escribas e aos fariseus. Só para saber, tanto os escribas como os fariseus sabiam e entendiam muito bem as escrituras. E qual é o motivo dessa crítica de Jesus? Por que Jesus critica os escribas e os fariseus? Por que ele critica? Não é à toa. Ele critica justamente a incoerência entre a palavra e a prática. Então, Jesus está criticando a incoerência entre a palavra e a prática, né? Ele reconhece, é interessante observar,
que Jesus reconhece a autoridade e o conhecimento dos escribas. Ele não nega isso, né? Ele reconhece, sobretudo quando ele diz no Evangelho, né? Estão sentados na cátedra de Moisés. Por isso, observai o que eles mandam, mas não imitai as suas ações. Porque a palavra deles não está de acordo com as suas ações. Eles dizem uma coisa e vivem outra, né? Fazem tudo, e aí o evangelho vai, belíssimo o evangelho de hoje, é bom a gente observar para que a gente não caia, né, aí também na mesma armadilha, né? Para que a gente não faça a mesma coisa, né? Para que a gente não faça a mesma coisa. Eles fazem tudo para serem vistos, diz o evangelho, para serem elogiados, usam roupas especiais, né, de oração. Quando vão fazer as orações, eles colocam roupas chiques, diferente daquela que o povo usa, né, normalmente. Então, eles colocam roupas diferenciadas para rezar, para se comunicar com Deus. E a gente sabe que Deus não olha para nada disso, né? Deus não olha, Deus quer o nosso coração, a nossa alma. Ele olha mais para o nosso interior do que para o nosso exterior, né? Ele não quer nada disso, né? Jesus critica muito bem isso aqui nesse evangelho, que eu te convido a dar uma olhadinha, mais uma olhadinha. É bom ler e, sobretudo, olhar nas entrelinhas, né, das palavras de Jesus. Então, eles usam roupas, né, super especiais para a oração. Eles gostam de lugares de honra, né? Não sentam junto com o povo, tá? Sentam em lugares reservados, lugares de honra, né? E eles gostam também de serem saudados, né? Em praças públicas, ou seja, quando as pessoas se aproximam deles, é o tipo de pessoa que logo coloca a mão para ser beijada, né? Para ser beijado, para ser pegado, e assim por diante, né? E às vezes a gente se comporta assim também, né? Como nós gostamos dos lugares de honra, de ser saudados em praças públicas, de chamar a atenção, né? Eles gostam de ser chamados de senhor, de doutor, e assim por diante, né? E como combater esse mal? Como combater esse mal? Esse é o mal primeiro de dizer uma coisa e fazer outra. E essa coisa de gostar, né, de ser saudado, de lugares de honra, de roupas exuberantes e assim por diante. Então, como combater esse mal? O maior, e aí Jesus vai dar a receitinha que a gente deve usar sempre, né? O maior, quando ele diz, o maior entre vocês será aquele que serve, né? Então a gente deve combater esse mal servindo ao outro, assim como o mestre, assim como Jesus fez, né? Quando ele se levanta, ele tira o manto. Olha só, Jesus faz o contrário, ele tira o manto, ele coloca o avental e ele vai lavar os pés, ele vai servir os seus. E quantas vezes, meu irmão e minha irmã, Jesus não se agachou para cuidar do doente, para cuidar daquele que era deficiente físico, né? Para cuidar da mulher que estava no chão, né? Que estava doente, para cuidar da criança. Quantas vezes Jesus não fez isso? E quantas vezes a gente não faz isso, né? Porque a gente se acha superior. Então, se agachar, cuidar das feridas dos nossos irmãos e das nossas irmãs, é como se dissesse assim: eu não vim para isso, eu sou maior, né? Eu estudei muito, eu tenho o título de doutor, de teólogo, de filósofo e assim por diante, né? E aí Jesus vem ensinar essa receitinha básica, né? O maior entre vocês deve ser aquele que serve com carinho, e serve com amor, e serve com ternura. E aí depois ele vai continuar, e ninguém deve ser chamado de senhor doutor, ninguém deve ser chamado de pai, não deve ser chamado de guia, né? Por quê? Porque todos nós somos irmãos e somos irmãs na comunidade, gente.
Quando eu chamo o outro de doutor, de doutora, ou de guia, ou de mestre, e assim por diante, eu estou dizendo, você é superior a mim. Eu não estou, né? Então, o tratamento deve ser, você é irmão mesmo, porque você é meu irmão, você é igual a mim, entende? E às vezes a gente, não é, é uma questão de que às vezes a gente também se sente muito inferior. E aí a gente vai usar essas expressões para dizer, olha, eu não chego a seus pés. Praticamente dizendo isso, né? E aqui, meu irmão e minha irmã, e essa fraternidade, esse ser irmão, esse ser irmã, só nasce na experiência de Deus. Quando eu faço essa experiência de que Deus é Pai. E se Deus é Pai de todos nós, o que é que nós somos? Nós somos irmãos e irmãs. Então, isso vai acontecer justamente quando eu faço essa experiência de Deus como um pai. E ele não é só o meu pai, mas ele é o nosso pai. Assim a gente fala no Pai Nosso, né? Ele é o nosso pai. Então, quando isso acontece, a gente vai chamar o outro de irmão e de irmã. E aí tem uma responsabilidade. A responsabilidade de querer bem, mas de amar, de cuidar, de se aproximar, sabe? De querer bem mesmo, né? Então que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, que Ele nos ajude, né? A sermos fraternos e a sermos também coerentes, né? Com a nossa fala e a nossa prática, as nossas ações. Então que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.